Atos Igreja. Somente a Escritura nos faz amar. Horários de cultos: segunda e quarta e 20 às 21 horas e domingo 17 às 19 horas. Rua Arautos, 271 Vila Andorinha. Você é sempre bem-vindo. Atos Igreja. Somente a Escritura. Lucas capítulo 1, versículo 38 diz o seguinte: Diante disso, declarou Maria: Eis aqui a serva do Senhor, que se realize em mim tudo conforme a tua palavra. Aleluia, aleluia. Queridos, se nessa noite existe um tema para ser colocado no tema dessa ministração inicial, é: que tipo de mãe você quer ser? Ou ainda, que tipo de mãe você se analisa que você é? Aleluia. A palavra de Deus, ela dá vários exemplos de mães. Mães que foram realmente um exemplo de vida, mas mães que tomaram decisões que foram contrárias à vontade de Deus. Nós vimos aqui o exemplo de Maria. Maria, ao receber o anjo em sua casa, um anjo que era um mensageiro de Deus, que veio trazer uma mensagem do alto, ela disse o quê? Em resposta àquela palavra. Vamos ler do 34 para saber o que foi exatamente, qual a palavra que ela ouviu. Ele disse assim: Então perguntou Maria ao anjo: Como acontecerá isso? Pois jamais tive relação sexual com um homem algum. Vamos ler do 26. Então, no sexto dia, Deus enviou o anjo Gabriel para Nazaré, uma cidade da Galileia, a uma virgem prometida em casamento a certo homem chamado José, descendente de Davi. E o nome da virgem era Maria. E o anjo chegou ao lugar onde ela estava e, ao se aproximar, declarou: Alegra-te, mulher agraciada, pois o Senhor está contigo. Diante de tais palavras, Maria ficou intrigada, imaginando qual poderia ser o motivo daquele tipo de saudação. Mas o anjo lhe revelou: Maria, não temas, pois recebeste grande graça da parte de Deus. Eis que engravidarás e darás à luz um filho, a quem chamarás pelo nome de Jesus. Ele será grande e será chamado Filho do Altíssimo. O Senhor, Deus, lhe dará o trono de seu pai Davi, e ele reinará para sempre sobre o povo de Jacó, e seu reino nunca terá fim. Então perguntou Maria ao anjo: Como acontecerá isso? Pois jamais tive uma relação sexual com homem algum. Então o anjo lhe esclareceu: O Espírito Santo virá sobre ti, e o poder do Altíssimo te cobrirá com a sua sombra. E por esse motivo, o que nascerá de ti será chamado Santo, Filho de Deus. Saiba também que Isabel, tua parenta, dará à luz a um filho, mesmo em idade avançada, sendo que este já é o 6º mês de gestação, para aquela a quem julgará estéril. Porquanto para Deus não existe nada que lhe seja impossível. Diante disso, declarou Maria: Eis aqui a serva do Senhor. Preste atenção na resposta de Maria. Ela disse: Eis aqui a serva do Senhor. E o que mais? Que se realize em mim tudo conforme a tua palavra. Aleluia. A resposta de Maria foi: Eis-me aqui. Ela não rejeitou a palavra de Deus. Pelo contrário, ela disse: Eis-me aqui para que se cumpra em minha palavra do Senhor. Você sabe que Deus, que operou na vida de Maria, Ele também quer operar nas nossas vidas hoje. Na vida de quem é mãe, na vida de quem quer ser mãe. Amém? Só que Ele diz aqui, Ele lançou uma palavra no coração de Maria. Sabia que Deus, Ele lança uma palavra no nosso coração? E como é que nós estamos recebendo essa palavra? Maria disse: Eis-me aqui. Será que nós estamos dizendo: Eis-me aqui para o Senhor? Esse é o exemplo que Maria nos dá, nos está dando através dessa palavra. Ela está dizendo para que nós sejamos mães que digam: Eis-me aqui. Ou mulheres que desejam ser mãe: Eis-me aqui. Porque antes mesmo de gerar, Maria disse: Eis aqui a serva.
Para que Maria pudesse ser escolhida para gerar o filho, para ser mãe, ela já era serva. Vocês estão entendendo? Ela já tinha um coração de serva. Ela já tinha um coração disponível. Por isso a resposta de Maria: que se cumpre em mim a tua palavra. Maria tinha um coração disponível para o Senhor. Agora eu quero que você se analise. Será que nós estamos disponíveis para o Senhor? Para aquilo que Ele quer fazer? Porque para aquilo que Deus quer fazer nas nossas vidas, Ele vai lançar uma palavra no nosso coração. Porque é aquilo que Deus tem, o plano que Deus tem, Ele não vai nos fazer cumpri-lo de todo jeito. Não, Ele vai nos preparar. E a palavra dEle é o que Ele usa para nos preparar. Por isso Ele lança a sua palavra no nosso coração. Mas como é que nós estamos recebendo a palavra no nosso coração? Qual a resposta nós estamos dando à palavra que Deus está lançando ao nosso coração? Maria disse: eis-me aqui. Será que nós estamos seguindo o exemplo de Maria e dizendo: eis-me aqui? Talvez Deus esteja levantando mães para serem intercessoras, mas será que essas intercessoras estão dizendo: eis-me aqui, para interceder? Talvez Deus esteja levantando mães que são missionárias. Será que essas mães missionárias estão dizendo: eis-me aqui, para cumprir a missão? Mães ministras, será que elas estão dizendo: eis-me aqui, para ministrar a palavra com ousadia e intrepidez? Porque antes de ser mãe, Deus já tinha planejado algo para a vida de cada um. Para a vida de cada uma mulher, cada homem e mulher, Deus tem algo planejado. Antes mesmo de ser mãe. Aleluia. É apenas um exemplo que a palavra de Deus nos traz, que é o exemplo de Maria. Mas também nós temos o exemplo de Ana. Abre lá em 1 Samuel. Primeira Samuel, capítulo 1. Primeira Samuel, capítulo 1, a partir do versículo 9. Diz o seguinte: certa ocasião em Siló, logo depois de haverem terminado de comer e beber, estando o sacerdote ali sentado numa cadeira, junto a um dos pilares à entrada do santuário do Senhor, Ana se levantou e, com a alma profundamente sofrida, chorou. Chorou muito e orou ao Senhor. E fez o seguinte voto: ó Todo-Poderoso, se quiseres dar atenção à humilhação da tua serva, e te lembrares de mim, e não te esqueceres da tua serva, mas lhe concederes um filho homem, então prometo que o dedicarei a ti e a Yahvé por todos os dias da sua vida, e o seu cabelo e a sua barba jamais serão cortados. Enquanto ela seguia em sua oração na presença do Senhor, Eli observava os movimentos de sua boca. Como Ana estava orando silenciosamente, seus lábios se mexiam, mas não se ouvia o som da sua voz. Então ele imaginou que ela estivesse embriagada. E lhe repreendeu: mulher, até quando estarás embriagada? Livra-te do teu costume de beber vinho. Entretanto, Ana lhe replicou com estas palavras: ó, não, meu senhor, pelo contrário, sou uma mulher tomada pela amargura. Não bebi vinho ou qualquer bebida fermentada. Estava isto sim a derramar minha alma diante do Senhor. Não julgueis a tua serva como uma filha vadia. Estava orando daquele modo e até agora, pois estou muito triste e desesperada. Então ele lhe disse: vai-te em paz, na paz do Senhor, e que o Deus de Israel te conceda o pedido que lhe fizeste.
Ao que ela respondeu, que a tua serva alcance graça diante de ti, e que pense sempre bem de minha pessoa. Em seguida, Ana seguiu o seu caminho. Comeu, em seu rosto já não havia mais desalento. Nós vemos aqui uma mulher que clamou para ser mãe. Mas sabia que o clamor de Ana não foi simplesmente para gerar um filho. Ela primeiro gerou um propósito. Ela disse, se Deus me der um filho, eu vou devolver este filho ao Senhor. Ou seja, ela já criou no coração dela um propósito para aquele filho. Ela já gerou no coração dela um propósito. E ela falou ao sacerdote, ela declarou aquele propósito. Ela disse, se o Senhor me der, eu trago ele de volta para ele servir no templo. Aleluia. Sabia que Deus, quando dá um filho a uma mulher, Ele quer esse coração de Ana, Ele quer que a mulher ela tenha esse filho com um propósito. E que esse propósito se cumpra. Nós sabemos que Ana ela teve um filho, e ela foi a mãe de quem? De Samuel. Samuel foi um grande profeta. Samuel ele sucedeu Eli, que nos capítulos posteriores, infelizmente, veio o juízo na casa de Eli, e ele morreu, e quem ficou no lugar dele foi Samuel. Por quê? Porque ele foi gerado primeiro no coração de sua mãe. Foi gerado primeiro com um propósito. E a sua mãe, por sua fidelidade, esse propósito se cumpriu. Aleluia. É isso que Deus quer. Que as mães possam gerar filhos com um propósito. Primeiro, que esse propósito seja gerado no coração de uma mãe. Para que aí sim esse propósito venha a se cumprir. Foi dito aqui na oração que existem mães nesse momento que estão visitando seus filhos no presídio. Será que esses filhos eles foram criados com um propósito? Será que essas mães geraram no seu coração o propósito de Deus para a vida dos seus filhos? Porque eu creio, eu não sei você, mas eu creio que não é a vontade de Deus que essas pessoas chegassem aonde chegaram. Porque a vontade de Deus para todo ser humano é salvação. E salvação significa libertação, nunca prisão. Aleluia. Se todas as mães hoje pudessem gerar em seu coração um propósito para os seus filhos, a situação seria bem diferente. Mas sabe que isso já é uma consequência do pecado? Por quê? Porque pode ser que o coração dessas mães não esteja ligado com Deus. Você sabia que por causa do pecado, todo ser humano ele se separou de Deus? E por causa dessa separação, dessa falta de comunhão, essas mães não podem mais gerar um propósito para o seu filho. Porque se esse propósito nasce no coração, esse propósito ele vem de Deus. Porque a palavra de Deus diz que aquele que se une ao Senhor é um só espírito com Ele. Então o propósito vem de Deus. Deus implanta no coração de uma mãe, de uma mulher, para que esse propósito seja gerado e possa se cumprir. Mas sabia que além do propósito, dos planos de Deus, existem os planos e propósitos de Satanás? E que ele também opera desde o ventre, desde o nascimento de uma criança. E que ao decorrer dos anos, ele vai implantando na mente, no âmbito familiar dessa criança, aquilo que ele quer. E se essa mãe não estiver em comunhão com Deus, esse propósito de Satanás, ele pode se cumprir. Mesmo não sendo a vontade de Deus. Aleluia. Aleluia. Sabe por que Deus está falando isso para a gente hoje? É para a gente despertar. Para a gente ter a palavra no nosso coração e discernir. Será que o propósito de Deus está se cumprindo na vida dos nossos filhos? Eu ainda não sou mãe, mas já estou planejando, já estou gerando propósito. Amém? Aleluia. Deus, quando nos corrige, lança a sua palavra para correção, é para que a palavra venha a iluminar nosso entendimento. E nós possamos discernir. Será que eu estou dentro do propósito?
Porque Deus quer corrigir, quer alinhar, para que aí sim a sua vontade possa se cumprir. Aleluia. Ao longo dos anos, das eras, Deus foi fazendo alianças, dispensações, para quê? Para trazer o homem para perto, para que esse propósito pudesse ser novamente colocado no coração da mulher. Lembra lá o que aconteceu com Maria? Eis-me aqui a tua serva. Por que ela era serva? Porque ela seguia uma aliança. Ela tinha uma aliança com Deus. Dentro do nível dela, mas ela tinha uma aliança com Deus. Por isso que Deus lançou a palavra, ela disse, eis-me aqui, e a palavra se cumpriu. Amém? Aleluia. Glória a Deus. Nós vimos sobre Maria, vimos sobre Ana. Tem outro exemplo. É o exemplo de Sara. E eu creio que até hoje uma decisão errada dessa mãe trouxe consequências para toda a humanidade. Abre lá em Gênesis 18. Gênesis 18, vamos ler a partir do versículo 1. Ele diz o seguinte: O Senhor apareceu a Abraão no bosque sagrado dos carvalhais de Manré, quando ele estava sentado à entrada de sua tenda, na hora mais quente do dia. Abraão ergueu os olhos e observou 3 homens em pé, a pouca distância. Assim que os viu, saiu da entrada de sua tenda, correu ao encontro deles, prostrou-se, encostado seu rosto no chão. Então declarou a Abraão: Meu senhor, se encontrei graça aos teus olhos, não passes pelo teu servo sem te deteres por algum tempo. Traga-se um pouco de água, lavai os pés e repousai debaixo dessa árvore. Também trarei um bocado de pão. Refazei as vossas forças, visto que chegastes até vosso servo. Depois seguireis vossa jornada. Ao que eles responderam: Assim seja, faze como disseste. Abraão dirigiu-se apressadamente para a tenda, pediu a Sara: Toma depressa 3 medidas de melhor farinha, amassa e prepara 3 pães. Em seguida correu ao rebanho, escolheu o melhor e mais tenro vitelo e o deu ao servo, que se apressou em prepará-lo. Tomou igualmente coalhada, leite e o vitelo que preparara, e colocou tudo diante dos visitantes. Entretanto, permaneceu de pé junto deles, sobre a árvore, observando-os enquanto comiam. Os hóspedes que lhe indagaram: Onde está Sara, tua esposa? Ele afirmou: Está na tenda. Então ele lhe prometeu: Voltarei a ti no próximo ano, então Sara, tua esposa, terá um filho. Sara escutava a conversa na entrada da tenda, atrás dele. Ora, Abraão e Sara eram idosos com idade muito avançada, e em Sara o ciclo mensal das mulheres já havia cessado. Riu-se, portanto, Sara em seu íntimo, considerando: agora que estou velha, e também está o meu senhor, como ainda temos prazer sexual. Entretanto, o Senhor questionou Abraão: Por que se ri, Sara? Conjeturando: Será possível que vou dar à luz agora que sou velha? Acaso existe algo extraordinário demais para Yahvé? Nesta mesma época de primavera, no próximo ano, retornarei à tua presença e Sara terá um filho. Sara, ao ouvir essas palavras, ficou amedrontada e mentiu: Não, eu não ri. No entanto, ele foi categórico: Sim, é verdade, tu riste. Nós vemos aqui Deus falando sobre a promessa que ele tinha dado a Abraão. Mas pouco antes disso acontecer, Sara, ela pegou a sua serva e entregou-a nas mãos do seu esposo Abraão, porque ela temia que aquela promessa não fosse se cumprir.
E dentro dos costumes do povo dela, ela foi feito e essa serva veio a engravidar de um filho chamado Ismael. Mas Ismael não era a vontade de Deus. Ismael não era o filho da promessa. Não era a perfeita vontade de Deus. Mas de acordo com a decisão de Sara, Abraão decidiu tomar aquela atitude. Mas quem foi que havia tomado a decisão? Sara. Aleluia. Queridos, uma decisão de uma mulher mudou a história de uma nação. Se a gente olhar para o Oriente Médio, ver Israel está sempre em conflito com outra nação. E essa outra nação é justamente filho dos ismaelitas. Está vendo só a decisão de Sara, o que causou? Nós vemos a decisão dela com consequências até hoje. Mas Deus já tinha lançado a palavra, Deus já tinha dado a promessa. Sara queria como se fosse dar um jeitinho brasileiro, mas não existe jeitinho brasileiro. Ou é, ou não é. Ou você obedece, ou não obedece. Ou você crê, ou você não crê. Amém? Amém. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Nós vimos o exemplo de Maria, vimos o exemplo de Ana, vimos o exemplo de Sara. Mas aí ficou a pergunta: qual dessas mães nós iríamos querer ser? Maria, Ana ou Sara? Maria, como serva, disse: eis-me aqui, que se cumpra a palavra de Deus. Amém. Ana derramou seu coração, clamou ao Senhor e alcançou aquilo que ela queria com propósito. Já Sara tomou essa decisão, foi precipitada, digamos assim, e infelizmente não era o que Deus queria. Mas ainda assim, dentro do nível dela, Deus cumpriu a promessa, porque Ele é fiel. Amém? Atos Igreja. Somente a Escritura nos faz amar. Horários de cultos: segunda e quarta e 20 às 21 horas e domingo 17 às 19 horas. Rua Arautos, 271 Vila Andorinha. Você é sempre bem-vindo. Atos Igreja. Somente a Escritura.